Oi, você aí, Momento Jurídico começando diretamente da Gran Faculdade. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas aqui da Gran Faculdade. E nós reservamos esse momento para que a gente possa falar sobre temas que são relevantes, que sejam importantes para a sua formação acadêmica e para a sua qualificação como um plus para o mercado de trabalho. Sempre trazendo aqui temas que são atuais, temas que são instigantes. E é claro que hoje eu também tenho uma super convidada, que é a professora Michele Cia. A professora Michele, ela é uma das professoras da Gran Faculdade. Além de ser professora da Gran Faculdade, ela integra o time de núcleo docente estruturante responsável pelo desenho das matrizes curriculares do curso. Ela é maravilhosa. Professora Michele, você está por aí? Professora Michele está falando diretamente de Minas Gerais, uai, não é, Michele? É isso mesmo, estou aqui em São Sebastião do Paraíso, uma honra, uma satisfação estar aqui com você hoje, professora Núbia, uma delícia construir cursos fascinantes, maravilhosos, junto com você e toda a sua equipe. Ai, maravilhoso é ter você conosco, professora Michele. Rapidamente, gente, porque se eu fosse falar o currículo dessa mulher aqui, a gente tomaria toda a nossa live. Rapidamente, só para vocês entenderem, a professora Michele, além de professora da Gran Faculdade, ela também é doutora em Direito, ela é pós-graduada em metodologias ativas para a educação. A professora Michele é professora responsável pela disciplina de Psicopatologia e Crime, que é uma disciplina maravilhosa, é autora de livros, é uma estudiosa, e eu convidei a professora Michele para vir até aqui, para que a gente possa desmistificar uma fala que eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar. Professora Michele, o tema da nossa conversa é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Será que é isso mesmo, professora Michele? Eu preciso obedecer tudo que me falam? Aonde que fica a questão da obediência hierárquica aí? Quero que você fale mais sobre isso pra gente. Sensacional esse tema. Olha, não é bem verdade que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Há situações que a gente pode desobedecer, sim. Por exemplo, se alguém ordena que a gente pratique um crime, né, uma conduta criminosa. Nesse caso, há situações que o ordenamento permite que a gente não cumpra essa ordem. Ô, E aí professora é que entra a questão Michele, da te obediência. interrompendo, né? Mas é porque esse tema é tão Claro. instigante que eu gostaria aqui de dividir. Será que há uma diferença nessa questão de comando, de mando, eu estando na iniciativa privada e eu estando no serviço público? Eu vou te dar dois exemplos que talvez possa ser a dúvida dos nossos alunos e dos nossos ouvintes. Eu trabalho na iniciativa privada, sou empregado, e aí o meu chefe determina que eu realize uma prática que eu sei que é errado. Só que pelo medo de eu perder o emprego, eu vou lá e faço. Qual que é o impacto disso? E ao contrário, eu sou um servidor público. Um servidor público estadual, vem o meu chefe direto, manda eu praticar uma conduta que eu tenho ciência que é ilegal, também com receio de represária, vou lá e pratico. Nesses dois casos, eu posso alegar obediência hierárquica para me livrar da penalização, da responsabilização? Muito bom. Você só vai poder, professora Nubia, alegar obediência hierárquica na relação de direito público. A obediência hierárquica é uma excludente da culpabilidade, está lá no artigo 22 do Código Penal. Quando um superior ordena ao subordinado que cumpra uma ordem, né, ilegal, mas que ela não for claramente legal, ela for não manifestamente ilegal. O que é isso, professora Núbia? Ela é ilegal, mas parece legal. Tem todas as formalidades, tem aparência de legal. E o subordinado a cumpre, né, com a ideia de ser obediente, de ser um bom cumpridor da sua função. Nesse caso, ele vai poder alegar obediência hierárquica, que exclui a exigibilidade de conduta diversa, que é um dos elementos da culpabilidade. Então, olha que interessante. Nesse caso, o subordinado praticou um fato descrito como crime, praticou um fato ilícito,
Só que a gente não pode reprovar, censurar o que ele fez, porque ele fez aquilo dentro de um contexto de obediência hierárquica. Antes da gente ver mais os requisitos da obediência hierárquica, é interessante a gente lembrar o seguinte, professora Núbia. Se o superior ordena uma execução de um ato legal, lícito, né, que viole algum bem jurídico, mas que é uma ordem lícita, o subordinado ele tem que cumprir. Aí sim. Deu uma travadinha, gente. A professora Michele com certeza está retomando aqui. Esse tema de obediência hierárquica, professora Michele, deu uma travadinha. São as vantagens e desvantagens do mundo digital. Mais vantagens, né? Porque a gente está aqui próximo. E você estava exatamente na fala que você dizia aí dessa questão da posição hierárquica. Isso. É preciso, né, que o... Onde que a gente estava mesmo, gente? Ô, pai. Eu estava falando, lembrei. Isso, lembrou. Eu estava falando que se a ordem for legal, o subordinado tem que cumprir. Aí sim vale, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse caso, o subordinado ele vai estar amparado, professora Núbia, por uma excludente chamada estrito cumprimento do dever legal. Vai excluir a ilicitude. A conduta dele já vai ser lícita logo de início. Nós não vamos falar de obediência hierárquica nesse caso. A gente vai falar em estrito cumprimento do dever legal. Então, só para recapitular aqui, professora Michele, então se eu estiver diante de uma ordem que é legal, eu estou diante de uma excludente de ilicitude e não de culpabilidade. Então, a minha conduta é lícita. Não podem me imputar uma responsabilidade porque eu agi licitamente no estrito cumprimento de um dever legal, não é isso? Gente, isso é maravilhoso. Exatamente isso. Maravilhoso. Se a ordem é legal, a tese defensiva, se houver aí alguma interesse, uma tentativa de imputação do crime ao subordinado, a tese defensiva e ao superior também é o estrito cumprimento do dever legal. Os dois estão amparados, né? Perfeito. Por essa questão. Agora, se a ordem for ilegal, a ordem for claramente ilegal, por exemplo, um superior que ordena que o subordinado torture alguém para obter uma confissão, por exemplo. Isso é claramente ilegal, não tem nenhuma situação que isso é admitido. Nesse caso, os dois vão responder, tanto o superior quanto o subordinado. O que pode haver, professora Núbia, na hora de dosar a pena, é que o subordinado responda com uma atenuante, porque ele o fez numa situação de obediência, né, de querer ser um bom cumpridor de ordens, vamos falar assim, embora ele devesse ter negado a ordem, né, ele fez. Vai responder, mas com uma atenuante, e o superior poderá responder com uma agravante, porque ele abusou dessa situação de autoridade para obrigar o seu subordinado a executar aquela ordem. Um detalhe aqui muito bacana é que se esse funcionário público, esse agente for militar, o artigo 38 do Código Penal Militar diz que a ordem ela pode ser descumprida se ela for manifestamente criminosa. Tá? Já não é ilegal. Aí é mais do que ilegal. Não é ilegal. Entendi. É mais do que ilegal, é criminosa. Entendi. Então, se a ordem que foi dada é manifestamente criminosa e o militar subordinado cumpre, os dois vão responder. Tá? Então, recapitulando, ordem legal pode cumprir, manda quem pode, obedece quem tem juízo, estão amparados pelo estrito cumprimento do dever legal. Ordem ilegal não deve ser cumprida. Ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. No caso do militar, ordem manifestamente criminosa não deve ser cumprida. Se cumprida, os dois vão responder. E aí vem a terceira possibilidade, que está lá no artigo 22 do Código Penal. A ordem não manifestamente ilegal. Né? Ela é ilegal, mas não parece. Aqui a gente vai falar de obediência hierárquica. Aí sim, professora Núbia. E há alguns requisitos, né, para que a gente reste configurada a obediência hierárquica. Primeiro, só existe obediência hierárquica em uma relação de direito público. Né? É preciso que seja um funcionário público, um servidor público, ou alguém que, mesmo temporariamente, está atuando
em uma função pública, tá? Isso também vai ser considerado para esse efeito. É necessário, professora Núbia, que o superior que está dando a ordem possa dar essa ordem para o subordinado, que eles tenham uma relação de fato de hierarquia ali direta. Também é necessário que essa ordem que foi dada esteja no âmbito funcional, na competência desse superior, né? Se ele emite uma ordem que não tem nada a ver com o setor dele, nada a ver com o departamento dele, né? Não é um projeto que ele que está à frente, o subordinado deve acender o alerta e falar, peraí, se não, se ele obedece uma ordem, está fora ali do escopo, vamos falar assim, da função dos dois, ele não vai poder alegar obediência hierárquica. Então, você, concurseiro, que logo vai estar aí no concurso público, atenção, para que você saiba diferenciar quando é que você pode ou não negar essa ordem. Há mais alguns requisitos, né, para essa ordem não manifestamente legal. Por exemplo, a ordem tem que cumprir as formalidades, ela tem que ter aparência de legal, não é? E o subordinado, professora Núbia, quando ele cumpre essas ordens, pode se exceder. Ele não pode aumentar, falar, não, então eu vou fazer isso aqui também. Não. Ele vai fazer apenas aquilo que foi ordenado. E com a intenção de obedecer. Se comprovar depois que, na verdade, ele queria praticar o crime, mas ele estava assim, contente que ele ia ter uma excludente, ele vai responder. Então, ele precisa estar com a intenção de simplesmente obedecer. E um outro ponto fundamental. Além dele não saber que a ordem é ilegal, ordem que parece legal, mas não é, também é necessário que não houvesse, professora Núbia, a possibilidade dele entender. Porque se foi falta de atenção, se foi falta de cuidado, por exemplo, o superior emitiu uma ordem claramente legal, ou que não era claramente, mas se ele tivesse atento aos regulamentos, à lei da sua profissão, ele teria percebido, ele vai responder. Ele não vai poder alegar a obediência hierárquica. Então, muita atenção. Bom, eu falei só do público, né, Núbia? Foi só do público, mas aqui eu já estou encantada, porque tem muitas peculiaridades, né, professora Michele? E isso é um tema que pode ter uma repercussão também lá na esfera privada, que você vai explicar aqui agora, né? Por que não se aplica lá na esfera privada? Isso. O artigo 22, a obediência hierárquica, ela não se aplica à esfera privada. Nós não podemos, né? A gente só admite para relações públicas. Só que é possível, olha como as ciências jurídicas são lindas, professora Núbia, é possível que a gente exclua, sim, a culpabilidade numa situação de relação familiar ou numa relação trabalhista dentro de uma sociedade empresária. Só que aí não vai ser o artigo 22, não vai ser obediência hierárquica, vai ser o que a gente chama de uma causa supralegal de exclusão, de exigibilidade de conduta diversa, que não tem um nome específico, um nome, assim, bonito e delimitado, como da obediência hierárquica. Não vai ter um nome só para isso, mas a gente vai poder excluir. Quando? Aí, professora Núbia, a gente tem que ver aquela pessoa específica, não podemos generalizar. Ah, sim, toda a ordem que eu cumpro do meu patrão, eu vou estar acobertada por essa excludente. Não, calma lá, fica de olho. Se for uma ordem ilegal, não cumpra. Se for uma ordem não claramente legal e você cumprir, obediência hierárquica não vai dar, mas a gente pode excluir, sim, com uma causa supralegal, se a sua conduta não for reprovável. O que o juiz vai verificar? Se tem como a gente entender como a pessoa se posicionou naquela situação. Se há necessidade de reprovar, de censurar o que ela fez ou não. Se houver, os dois vão responder. Se não, se o juiz entender que a conduta desse funcionário privado é compreensível, aí vai responder só o autor da ordem, só o chefe, vamos falar assim. Bacana. Professora Michele, então, e aqui eu tenho uma dúvida, que pode ser também uma dúvida dos nossos alunos. Você viu que eu estou cheia de dúvidas, né? A obediência hierárquica não pode aplicar na iniciativa privada. Ficou muito claro aí os requisitos da obediência hierárquica. E aí, o que seria o que nós chamamos de temor reverencial? É a mesma coisa que a obediência hierárquica? Esse temor reverencial, por exemplo, poderia se aplicar na iniciativa privada? Nossa, esse tema é sensacional. O temor reverencial é aquele medo que a gente tem, é um respeito que a gente tem com relação às pessoas mais velhas da família, muito comum, né, os mais velhos.
um patrão, um chefe, o temor referencial não vai ter esse condão de excluir a culpabilidade. Entendi. Tá? Eu fiz porque ele é meu chefe. Eu fiz porque é meu pai, é minha mãe, a pessoa, minha madrinha, meu padrinho, eu fui lá e executei. Se for uma conduta ilegal, você vai responder por ela também. A gente sabe que é difícil, professora Nubia, que muitas vezes para a gente falar não, né, a gente realmente tem muito medo. Mas, né, nós precisamos atentar a isso. Por isso que é bacana estudar esse tema para dizer, olha, mas o que você está me pedindo é uma conduta ilícita. Eu vou responder por isso se eu praticar. Então, eu não posso. Gostaria muito de te atender, gostaria muito de manifestar todo o meu temor e respeito, né, mas eu não posso, porque eu, como uma pessoa adulta, vou responder por essa ação. E aí, enfim, e aí administrar o que vem na sequência, não é? Então, ou seja, a gente não pode, por medo de perder o emprego, ou por medo de se desentender com alguém da família, sair dando tudo o que nos pedem. É preciso muito discernimento, muita atenção. E, claro, se a ordem for lícita, a gente tem que cumprir, né? Mesmo se a gente não gosta. Porque tem isso também, né, professora Nubia? Às vezes a ordem é legal, mas a gente não acha que é a melhor estratégia ali para a empresa. A gente acha que não é o melhor momento, mas aí não é com a gente, né? A gente tem que cumprir e ponto. Aí já há uma diferença de que eu descumpri porque era ilegal e de insubordinação. Aí você já pode ser insubordinado, né, professora Michele? Exato. Que é completamente diferente. Agora, professora Michele, eu estou muito curiosa aqui. Você viu que eu estou cheia de curiosidades. O que o curso de criminologia, o que o curso das ciências jurídicas impacta e tem a ver com esse tema que é tão relevante da obediência hierárquica? Nossa, tem absolutamente tudo a ver, Núbia. Porque o criminólogo, ele é um especialista no crime, né? Tanto do ponto de vista do indivíduo que praticou, então entender a motivação desse crime, entender como que a mente dessa pessoa operou ali no momento, nesse tema da obediência hierárquica, que ele recebeu a ordem, o que ele imaginou, o que ele sentiu, o que ele pensou, por que ele agiu. O criminólogo é especialista. E também na questão social, né? Os protocolos sociais, quando se deve ou não obedecer, qual é a pressão social, porque pode ter uma situação, pode ser muito relativo, professora Nubia, uma ordem dada em determinada empresa ser diferente de um outro contexto. Uma pressão que existe. Então, como que foi descobrir todos os detalhes daquele fato, naquela situação específica, né? Numa relação privada ou não? E mais, depois disso, fazer o enquadramento jurídico correto. Sim. Então, tudo que a gente descobriu ali nos fatos, né? A motivação do agente, o entorno ambiental e social que aquele fato aconteceu, como que isso se relaciona com o ordenamento jurídico. Essas são, né, as especialidades do criminólogo. Então, há muita contribuição com relação ao curso de criminologia e a profissão do criminólogo nesse tema. Gente, eu sou uma encantada pelo curso de criminologia, até porque essa visão multifacetada do fato criminoso, da conduta ilícita, ou até mesmo de uma postura civil, porque o criminólogo, a gente pensa que ele só atua no âmbito do direito penal, na seara de atividade policial, segurança pública, mas não é verdade. Hoje, professora Michele, eu sei que você sabe, várias empresas seguradoras contratam criminólogos exatamente para estudar e desvendar fraudes cometidas em questão de seguros. Então, a gente tem fraudes em relação a contratos. E é muito bacana a gente trazer a questão da obediência hierárquica, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a sua aplicação apenas na seara pública, até porque, professora Michele, para coadunar e fechar isso aqui, a gente tem que pensar o seguinte: eu, enquanto agente público, seja eu seletista, seja eu estatutário, seja eu contratado temporariamente, seja eu um agente político, seja eu um particular em colaboração com o Estado, porque agente público são todos eles. Eles têm vínculo temporário ou definitivo com a administração pública. Quando eu entro para o serviço público, eu tenho um objetivo: atender o interesse público e não o interesse particular, e não o interesse do meu gestor, e não o interesse do meu chefe. E eu tenho que pensar o seguinte: se o interesse do meu
superior hierárquico. Ele choca com o interesse público, porque ele não pode ser boa coisa. Ele não pode ser legal. Então, é muito evidente que o interesse público, ele tem que estar na baila e no pensamento do agente público a todo momento. Então, eu estou atendendo o interesse público? Não, não estou. Então, pronto, eu já sei que vai dar ruim, né, professora Michele? Porque não é o interesse privado que está em jogo aqui. Há o interesse público, ele tem que ser respeitado. Então, essa aplicação da obediência hierárquica, limitando-se à esfera pública, ela tem muito sentido e muita razão de ser. Porque aqui a gente não vai olhar para o nosso umbigo, o que é melhor para mim, o que é mais interessante para mim, e sim é o que é interessante para todos, né, professora Michele? Com certeza, professora Núbia. Isso serve, essa advertência que você fez, essa lembrança, serve de alerta, né, para quem está nos ouvindo. Se o seu superior, né, hierárquico, emana uma ordem que claramente não atinge o interesse público, mas que parece ali, né, ou se não é claramente, mas parece que a pessoa possa estar se apropriando da função para atingir um interesse privado, isso aí já nos dá uma ideia de que nós estamos diante de uma ordem não manifestamente ilegal ou mesmo ilegal. Né? Se você olhar um pouquinho mais de perto, você vai falar, puxa vida, isso aqui não está sendo executado no interesse público, porque não basta uma ordem ser legal, precisa, formalmente, né, ela precisa atender à moralidade administrativa, né, publicidade, à impessoalidade, todos aqueles princípios. Com Fato. certeza, professora Amor. Gente, professora Michele, esse tema é muito interessante. Eu te agradeço muito pelo seu tempo, por partilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência. E, finalizando aqui, fechando com chave de ouro, lembre-se, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se for uma ordem que seja manifestadamente legal. Porque se for ilegal, sai correndo, porque não vai dar bom, né, professora Michele? Vai ter problema. E a gente não quer que você tenha problema. Na verdade, a Grão Faculdade só quer trazer soluções para a sua vida, só quer trazer o ensino de qualidade para a sua vida. Professora Michele, um grande beijo. Coma bastante pão de queijo aí em Minas por mim, tá bom? Pode deixar. Convidadíssima para vir aqui comer um pão de queijo quentinho aqui em Minas Gerais. Um grande abraço. E para os nossos alunos, né, quem nos assiste, me siga nas redes sociais, @michele.cia9, me procura lá, vamos conversar, tá bom? Olha ela fazendo jabá, gente, adorei! Influencer essa professora, gente. Professora Michele, ela é muito sensacional, sigam ela, vocês vão gostar bastante. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, então, por você ser o aluno da Grão Faculdade e conte sempre conosco. Até a próxima!